quem é que está aqui nessa sala. Eu já conheço alguns, Max é meu aluno de Direito, gente boa pra caramba. Professor Anderson é meu colega de profissão, somos advogados e professores de faculdade, eu coordeno um curso de Direito e o Anderson é um dos melhores professores que eu vi em dedicação, em foco de Direito Civil. Cara, quer saber qualquer coisa sobre Direito Civil, por favor, conversa com esse rapaz que está aqui na frente, é um privilégio tê-lo aqui. Eu já conheço a doutora Ângela aqui também, que é da área jurídica, é jurista. Doutora Lirian, advogada. Essa aqui é focada demais, entende tudo. Daqui a pouco ela está distribuindo os cartões para vocês, aí você vai ver que ela não deixa passar. Ela foi minha aluna em 2 cursos já, né? Um curso, numa pós-graduação, e foi onde nós nos conhecemos, e num curso de liderança, né? Onde eu fui professor. E ela, no final do curso, ela levantou e disse, olha, galera, se vocês precisarem de advogados, contem comigo, por favor. Aí já foi distribuindo cartões. Está corretíssima. Já pensou como eu. A Suzy, que é da área de representação, trabalha com cashback, e ela vai também falar para vocês, quem quiser saber sobre cashback, quanto a empresa de vocês. E, obviamente, vocês, que eu não sei quem são aqui, e eu gostaria de conhecer como é seu nome, e a gente vai trabalhar assim. Ela vai falar, ela vai dizer o nome dela, dar boa tarde, a gente vai dar boa tarde dizendo o nome dela. Combinado assim? Entenderam, né? Todos nós, por uma questão óbvia de saber quem é você e também ter reciprocidade aqui na condução. Então é assim, boa tarde, meu nome é, aí a gente vai dizer boa tarde e dizer teu nome. E aí depois tu diz quem tu és, tá bom? Agora eu queria que vocês se apresentassem em 3 níveis, tá? Pode ser? Quem você é, o que você faz e o que você merece. Por quê? Você vai entender, a gente vai falar sobre isso, é um dos nossos temas para fazer sentido, falar de empreendedorismo. Então, eu quero saber quem você é, o que você faz, qual é a sua profissão e o que você merece. E por que você está aqui? Por que não, né? Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é, e a gente dá boa tarde. Boa tarde, meu nome é Luciana. Calma, aí agora nós, em conjunto, vamos de forma educada cumprimentá-la. Boa tarde, Luciana. E agora sim. Eu sou cirurgiã dentista e eu quero muito ser empreendedora, ter as minhas clínicas, eu estou em busca disso, né? De conhecimento para chegar até lá. E me chamou a atenção esse tema. Sim. Vim aqui conhecer, né? Que massa. Entender mais sobre isso. Que massa, Luciana. Muito obrigado. E é por isso que você está aqui. Você gosta do tema? Me chamou a minha atenção. Perfeito. Então, vamos lá. Quero entender. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Vamos ver se você vai prestar nesse nosso bate-papo. Lá atrás, por favor. Boa tarde, seu nome? Oi? Vamos lá. Boa tarde, Cláudia. Acho que era bom o microfone porque sai ali na... Não chega, né? Não, tudo bem. Então, Cláudia, vai. Encara. Som. Perfeito, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Espero ser útil. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Júlia. Boa tarde, Júlia. Sou gastróloga. Tenho meu empreendimento chamado Casa Universitária. Eu adoro os universitários, vão morar comigo. Legal. E eu sou muito focada na área de empreendedorismo. Perfeito. Isso me chamou bastante atenção. Que bom. Bom saber. Posso empreender. Muito legal. Espero que valha a pena a gente bater esse papo. Por favor. Boa tarde. No seu tempo, no seu volume. Boa tarde, eu sou o Fábio. Boa tarde, Fábio. Eu sou advogado, sou analista ambiental também. O tema empreendedorismo, né? Intraempreendedorismo é um tema que me interessa porque eu conheço pouco ainda, né? Quero conhecer melhor para desenvolver profissionalmente. Legal. Então, estou aqui hoje em busca disso. Massa, cara. Conhecimento e desenvolvimento. Eu espero que eu esteja no lugar certo para você. Não é nem você estar aqui, mas eu para você. Por favor. Boa tarde, meu nome é Elaine. Boa tarde, Elaine. Eu sou gerente da Amazon Space, que hoje foi um e-commerce ano passado, que revendia produtos amazônicos. E hoje nós trabalhamos produzindo alimentos amazônicos. Perfeito. Nosso primeiro produto, que é o carro-chefe agora, é a farofa crocante de tapioca. Maravilha. Parabéns. Por favor. Você diz boa tarde, seu nome, a gente te cumprimenta, você diz quem é e por que você está aqui, por favor.
Boa tarde, Rosenina. Obrigado, Rosenina. Eu estou aqui porque eu estou fazendo um curso de microempreendedor. Certo. Aí eu recebi, né, ideia para assistir uma palestra. Aí eu queria aprender mais sobre empreendedorismo. Perfeito, obrigado. Você? Eu me chamo Deliane. Boa tarde, Deliane. E assim como a Roseli também, né? Eu já trabalho. Eu sou uma empreendedora, né? Uhum. Eu sou uma mini empreendedora, já estou começando agora, montando meu negócio e tal. Então eu vim com o objetivo de aprender mais, né? Legal. Esse ramo aí que está só crescendo. Ótimo. Fundão, olha lá, o fundão. Boa tarde, Valdirene. Legal. Anderson. Eu sou o Anderson. Boa tarde, Anderson. Eu sou advogado e também apaixonado pela docência e também por gestão de conflitos e mediação. E como eu não consigo ficar preso só na caixa do direito, eu acho que tem a ver com o empreendedorismo. Então eu vim não só prestigiar um grande amigo e também aprender um pouquinho. Boa. Olha a responsabilidade. Max, vai lá. Boa tarde, meu nome é Max. Boa tarde, Max. Eu sou acadêmico de Direito, também trabalho autonomamente e vim aqui também aprender sobre multiempreendedorismo, que é uma coisa também que me chama a atenção. O único da turma até agora. Todos disseram que, uns 8 disseram que viriam. É o único que apareceu. Ângela. Boa tarde, me chamo Ângela. Oi, Ângela. Boa tarde. Sou administradora, sou acadêmica da área de Direito, né? Faço parte da Comissão de Relações Internacionais e a parte de multiempreendedorismo e empreendedorismo é muito importante. Legal. E a gente está todo tempo se atualizando. Bacana. Doutora? Boa tarde, Lirian. Sou advogada há uns 17 anos, também gosto da área civil. Eu atuo muito na área de contratos. Fui advogada trabalhista durante 15 anos, agora também estou na área previdenciarista, tenho escritório também há 17 anos. Acho que sou empreendedora, né? Legal. Bacana, Lirian. Suzy, para terminar. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Suzy. Sou empreendedora, sou nova empreendedora. Esse tema me interessa muito, minha veia de representante cashback, produto novo aí no mercado. E vim aqui aprender para esse mestre aí. Não, mestre não, mas vamos lá, obrigado, gente. Vamos lá. O que é que seria isso? Multiempreendedorismo e intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo, que são. É interessante que alguns termos eles são muito novos no processo, e esse aí não deixa de ser. É você entender que mesmo fazendo o que você faz, tendo a sua CLT lá bonitinha, você pode também empreender simples assim. Não tem muito. E o multiempreendedorismo? O próprio prefixo já diz o que é, né? É você fazer a coisa acontecer não só numa linha, não só no segmento. Agora, lembra, isso tem que ter um método, não pode ser assim, adoidado, senão você vai ficar doido. É muita coisa, se depender só de você no processo de construção, de quem você quer ser, o que você quer fazer, a advocacia, por exemplo. Só para lembrar, quem é advogado aqui, nós temos alguns, eu sou filho de uma funcionária pública federal e de um empreendedor, dono da primeira pizzaria de Belém, Pizzaria Napolitana. E aí, quando a Pizzaria Napolitana surgiu, meu pai só falava em negócios e queria fazer negócios, e a minha mãe só falava em passe concurso, passe concurso, passe concurso. Então, quando eu comecei a querer saber o que seria melhor no meu processo de construção de profissional, eu peguei e disse assim, Max, cara, eu gosto do direito, e o meu critério foi bem errado lá no começo, eu queria saber o que dava grana, e a minha mãe dizia, olha, direito dá dinheiro, se você trabalhar direitinho dá dinheiro. Era o meu critério, um critério que eu não, obviamente, aconselho ninguém a fazer, para depois... lá dentro descobri que eu não tinha muita intimidade com aquilo, que aquilo era uma coisa muito voltada pela influência da minha mãe, que era advogada e que era funcionária pública federal, mas que eu gostava também muito mais de estar falando com pessoas, de estar vendendo, de estar fazendo coisas que não tinham diretamente a ver com conhecer direito constitucional, direito penal, direito do trabalho, que é a minha área de atuação. Então, tinha sempre aquela história, pô, eu estou aqui, mas aqui, como é que eu faço isso aqui fazer sentido para mim?
para que eu consiga unir as coisas nesse patamar, entre o empreendedorismo e os conhecimentos jurídicos que eu tenho, porque a gente tem uma limitação, quem é advogado sabe, a gente o direito, o serviço jurídico não é uma mercadoria, a gente não pode sair vendendo, dizendo, olha, o meu é melhor, o meu é mais barato, não existe isso no nosso mundo jurídico, a gente tem que ter uma ética aí, existe inclusive um código que trata disso, então a gente tem que saber ponderar, e eu tinha sempre, e aí o que eu entendi no meu processo de construção para poder viver isso aqui? Eu entendi que eu tinha que ir para o mundo da educação, porque no mundo da educação o mundo é tremendo. A educação me faz ser empreendedor, mesmo sendo um jurista, mesmo sendo advogado. Então, eu posso continuar advogando e, como advogado, fazer o melhor. Eu quero só deixar claro o seguinte, essa palestra está sendo gravada, eu quero que vocês depois entrem na minha aula, no meu canal do YouTube, e que a hora que você tiver dúvida, quiser voltar lá e ver alguma coisa que possa ser interessante que eu tenha falado, você volte lá e veja. Então, eu precisava unir, porque dentro do processo de construção da sua profissão, seja sendo um profissional liberal ou sendo um empresário com relação aos conhecimentos de profissional liberal que você tem, como uma dentista que está aqui, eu entender que eu tinha que escalar, eu tinha que gerir a coisa, ser um gestor de um negócio e, ao mesmo tempo, prestar serviços como profissional liberal. Porque uma coisa é eu ser dentista e atender todos os dias e ficar limitado ao tempo da minha pessoa, como uma manicure é, como um advogado é, como uma dentista é, ao tempo pessoal de cada um. E outra coisa é eu conseguir expandir, e aí existem dois momentos hoje, que é o mundo físico e o mundo digital. Existem duas formas hoje da gente expandir, e aí a gente vai tratar mais ou menos como eu consigo, então, ser multi-empreendedor e até intraempreendedor, se for o caso. Tem alguém com carteira anotada aqui? Ou todos não tem um emprego formal aqui? Ninguém? Porque o intraempreendedorismo tem a ver com essa formalização que você tem e, ao mesmo tempo, querer expandir, tá? Então, eu vou começar com uma pergunta. Quanto mais eu divido, são três coisas que a gente vai tratar e, no final, vai buscar resgatar, que é, quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Quem que poderia arriscar? A segunda coisa é, quais as três palavrinhas mágicas dos resultados que a gente quer alcançar? E a terceira, qual é o foco para ter grana? Porque, no final das contas, a gente precisa ter como consequência e contrapartida o dinheiro no bolso de tudo aquilo que a gente fizer. Não pode estar em primeiro lugar e não poderia ser a primeira pergunta. Mas ela tem que vir em algum momento, porque isso faz toda a diferença, até para que você consiga servir mais pessoas. A grana é fundamental, ela é essencial. Não dá para querer ser romântico e achar que o dinheiro não vai ser interessante. Ele vai e deve estar presente em todos os seus projetos. A primeira coisa é, quanto mais eu divido, eu multiplico. Quem é que pode arriscar? Beleza, eu vou contar uma história então para a gente contextualizar. Há muito tempo atrás, um povoado precisava desenvolver uma cidade. Eles queriam desenvolver uma cidade e aí eles estavam reunidos, aquela classe ali, e eles disseram, a gente precisa chamar alguém para ajudar aqui nesse povoado, para que a gente desenvolva. Aí foram atrás de um sábio da floresta e chegaram com o sábio e disseram, sábio, me diga uma coisa, como é que você pode ajudar todos ao nosso povoado a realmente se desenvolver? O sábio da floresta pegou e disse assim, marque domingo, 9 horas da manhã, na praça central do povoado, porque lá eu vou ensinar ao povo o que eles precisam saber para desenvolver esse povoado. Chegou 9 horas da manhã, Anderson, lá, domingo, e o sábio chegou e perguntou para... Estava todo mundo reunido, tinha muita gente, ele perguntou, vocês sabem o que eu vim falar aqui hoje? Aí todos responderam, não. Bom, vocês saem de casa e nem sabem o que eu vou falar, então vocês não merecem nem me ouvir, foi embora. Pô, aí todo mundo olhou um para a cara do outro e disse, que coisa, cara, que história, cara, tal. E ficou aquele bochicho e tudo. E tinha um segundo domingo, porque eram 3 domingos, então tinha um segundo domingo, então eles precisavam estar lá e conversar e ver o que ia dar nisso. E aí chegou o segundo domingo, só que eles já tinham, a turma lá já tinha combinado a outra resposta, então perguntaram assim, aí ele foi lá e perguntou novamente, vocês sabem o que eu vim falar aqui hoje? Eles já tinham combinado, então eles disseram, sim! Ora, se você já sabe o que me falar, não tem que ouvir nada, e foi embora de novo. Então todo mundo ficou olhando para a cara do outro e disse, que coisa! Esse cara está brincando com a nossa cara? Que história é essa? Beleza? Terceiro domingo, aí muito mais gente por causa do bochicho, da fofoca. Bora lá, esse cara está brincando, a gente tem que ir lá dar e combinar uma outra resposta. E ele perguntou, 9 horas da manhã em ponto, vocês sabem o que eu vim falar aqui hoje? Metade sim, metade não. Então quem sabe diz para quem não sabe e foi embora. Caraca! Boa tarde, seja bem-vindo. Então, segura aí essa história.
Deixa eu te contar como é que a coisa acontece comigo. Quem eu sou nesse processo, nessa construção aí. Por que você tem que me ouvir? Não tem, né? Também é muita pretensão. Mas por que talvez seja interessante porque eu acho que eu tenho credibilidade para falar de alguma coisa relacionada a isso, tá? Eu acho. Bom, eu sou advogado. Isso aí há 22 anos e eu tenho aqui colegas que trabalham comigo, a doutora Lirian, a própria Ângela trabalha comigo. A gente tem uma gestão ali. Existe secretário, existe estagiário. Eu tenho que gerir um negócio. E há 22 anos, a advocacia sempre me deu muito dinheiro, graças a Deus. Nunca me faltou, nunca fiquei sem dinheiro um dia na minha vida depois que eu me formei. Aliás, antes de me formar, graças a Deus, eu sempre tive um resultado financeiro. Então, construí minha vida em cima da advocacia. Sou palestrante, depois que eu descobri isso, comecei a ganhar dinheiro com palestras também. Comecei, como eu advogo para entidades de classe, como Federação de Câmaras de Ginecologistas, tudo, então, legal. Montei a EBEX, que é a Escola Brasileira de Excelência, onde tem vários pilares, olha lá, jurídica, etc. Então, legal também. Tem uma produtora, eu e o Denildo somos sócios de uma produtora, onde a gente fala sobre... Oi, Letícia, seja bem-vinda. Onde a gente fala sobre... Lá, a gente está agora... montando os cursos digitais, eu, Valfredo e Denildo, estamos na VDR, né? Valfredo, Denildo e Rafael, olha que coisa, né? Assim, muito criativo, né? Eu sou hoje diretor estadual de uma empresa de cashback, ou seja, está aqui a Suzy para dizer, ela está dentro do processo, a gente fala sobre cash bônus, né? Que está atrás da empresa mostrando os benefícios do cashback. Sou coordenador do curso de Direito da Pitágoras, tenho alguns alunos, alguns acadêmicos, a Letícia que chegou lá atrás, o Max aqui, o professor Anderson, que é meu colega. Sou professor na Pitágoras, ou seja, se tem uma coisa que dá para dizer para vocês que eu mais ou menos sei tratar, é sobre o multiempreendedorismo, porque cada uma dessas áreas me toma dedicação, estudo, tempo para poder tocar. E eu vou logo te adiantar, não pode ser só eu, senão eu fico doido, tá? Essa é a questão. Tá passando a lista aí de todo mundo? Tá, beleza. Então, por isso que eu acho que a gente tem faz sentido a gente conversar sobre isso, porque dá para eu falar um pouquinho da minha experiência com vocês. A segunda coisa a base para que eu consiga caminhar nesse processo de multiempreendedorismo e intraempreendedorismo porque hoje eu sou intraempreendedor também, não sou só multiempreendedor. A nossa carteira é anotada, né? Pela Pitágoras. Eu sou seletista também. Além de ser empresário, eu sou seletista também. Então, sou intraempreendedor. Me encaixo nesses dois temas. Então, beleza. A primeira coisa, para que você construa o multiempreendedorismo, consiga conciliar e principalmente entender como é o método e o processo, é debaixo desses 3 pilares. Quais são? A mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade. A mentalidade é uma coisa que você tem que trabalhar aí dentro da tua carreira, dentro dos teus negócios. Por quê? Porque é ela que vai fazer com que você tome as melhores decisões para os resultados que você quer ter. E mentalidade, por favor, esqueça as balelas de motivação e coisas dessa natureza que realmente às vezes funcionam, depende de cada um, mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de mentalidade, do que eu devo ter consciência para poder aplicar. Quando eu falo em consciência de aplicação, o que exatamente eu sei ou não sei para poder tomar decisões. O que está faltando para eu poder meter a cara no negócio que eu quero tocar para eu poder ter resultados de conhecimentos, principalmente com relação ao conhecimento, tá? Outra coisa, o segundo ponto dessa tríade não adianta nada eu saber que eu tenho que fazer, até estudar, ter uma mentalidade muito empreendedora, saber que isso realmente é o resultado, se eu não escolho um nicho profundo de habilidade para eu executar. Na nossa área de direito, quem está aqui, os juristas que estão aqui, sabem que é aconselhável você não ser clínico geral. A primeira coisa que a gente ouve quando fala sobre estudar direito clínico geral vai dar pau. Porque ao mesmo tempo que o cara faz o mandado de segurança, ele solta o cara da prisão, ele entra com um habeas corpus, sei lá, ele entra com uma ação trabalhista, aí ele vai ver que ele vai botando buracos nesse caminho, porque ele não entende a fundo como deveria entender. Então é o seguinte, se é para você ser empreendedor, faz o seguinte, decide aí logo na tua mente, e obviamente põe isso no papel para você construir, exatamente o que você quer ser bom pra cacete. O que é que você quer ser muito bom? O que é que você elege para que você seja referência? Porque a tendência
é que escolham o primeiro lugar. E se você se destaca e começa a ter autoridade, as pessoas começam a lembrar de ti no processo. E hoje você pode usar um meio muito interessante, que é o meio digital, para que essa autoridade venha. E a autoridade no meio digital não é o teu diploma lá de direito, o teu diploma de mestre, de doutor. Meio digital, esquece isso, não é isso que as pessoas querem. Até porque ninguém quer saber o que tu é ou deixa de ser. As pessoas querem saber se tu resolve os problemas dela. Seja na área jurídica, seja naquilo que tu tem para vender, no produto. Ela quer saber o seguinte, não adianta tu chegar e dizer, olha, eu quero dizer que eu sou mestre, que eu sou doutor, que eu sou pós-doutor, e eu assim, cara, bacana, mas o que tu tem para me dizer aí? Vai realmente resolver a minha situação aí? Vai me ajudar de verdade naquilo que eu preciso? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo quando você fala em empreendedorismo. Ei, aquilo que eu estou me aprofundando lá, querendo saber, isso realmente é útil para quem precisa disso que eu tenho para oferecer? Porque é a terceira ponta, é o terceiro pilar. Na hora de vender, você tem que saber se tem demanda, se pessoas realmente precisam daquilo que você está se aprofundando para saber. Há demanda. E aí, havendo demanda, você percebendo que há demanda, a atração, ela é feita. Você, obviamente, vai construir isso, atraindo essas pessoas que sabem que você sabe que precisam daquilo que você tem para oferecer. E aí você tem duas formas de fazer isso, de forma física ou de forma através de marketing digital, que é o que a gente faz. Eu me lembro que no meio da pandemia, em Castanhal, nós tínhamos um curso sobre liderança, eu e o Denildo, para fazer. E nós botamos ali mais ou menos 100 empresários assim, no meio da pandemia, 2020, se eu não me engano, no final de 2020. E ali os empresários ali já estavam flexibilizados, todo mundo de máscara. Como é que a gente conseguiu botar as pessoas certas? Que a gente queria fechar um curso e fechamos. Como é que a gente conseguiu botar as pessoas certas naquele lugar para aquilo que a gente tinha para oferecer? Porque no marketing digital, você não põe um outdoor onde passa a senhorinha, mas também passa a criança, e passa o idoso, e passa que não tem nada a ver com o que você quer, ou é na televisão, que é caríssimo. No marketing digital tem uma coisa chamada embalde marketing, onde você vai direcionar para as pessoas que você sabe que precisam de você, para poder você ser achado. É a grande diferença, e o marketing digital escala, tem esse poder de escala nesse processo, tá? Então, lembra, no primeiro pilar da mentalidade, qual é o grande ponto aí que você tem que trabalhar? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta que pode ajudar nisso. Qual é o animal que pesa, não sei, deixa eu ver quantas toneladas. Ah, não é aqui, é depois. Então, rapidinho, só para você entender aqui, para eu passar aqui ao próximo slide. Mas aqui que está o ponto. O processo de construção de quem você é, ou deixa de ser, está aqui, ó. Quando eu fui estudar direito, eu perguntei para minha mãe, que era advogada, mãe, direito dá dinheiro? Aí a minha mãe, olha, meu filho, eu sou concursada, dá dinheiro, te escreve lá. Isso há 27 anos atrás. Caramba, eu inverti a pirâmide do convite que você tem que ser para aquilo que você quer. Eu usei como primeiro parâmetro, até porque era muito novo, isso é muito comum para quem vai fazer Enem, essas coisas, é você inverter isso aí. Então a questão aqui é, caramba, primeiro ter para depois fazer, e aí você ser, é o grande erro do processo. O convite no processo de... Eu falei disso hoje, lá no Liberal, teve um lance que hoje saiu lá, esse é o jornal de hoje, e eles estavam perguntando, vem cá, como é que faz para você ter resultados financeiros? Quando a repórter me falou isso, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é primeiro entender quem você é no processo. O que realmente te move e o que faz sentido para você nessa construção de quem você é. Para depois você criar essa habilidade que eu estou falando profunda, para, obviamente, em terceiro momento, você adquirir e ter a contrapartida financeira de tudo que você quer onde você quer chegar. Então, cuidado no processo de escolhas de vocês, para que o critério não seja a inversão da pirâmide do que realmente faz sentido. Isso é por causa... Eu falo isso pela própria experiência que eu tive quando eu escolhi a profissão que hoje, uma delas que eu trabalho, que é como advogado. Então, vamos lá. Qual é o animal que pesa, em média, 130 humanos? Vocês sabem, é um animal terrestre. Quem lembra? Elefante, Max. O elefante, tá? E olha que interessante. Por que eu estou falando da mentalidade e das crenças? Porque, para analisar se as decisões que você não toma, não é por causa das coisas que você acredita.
Então vamos lá, doutora, qual é o seu nome mesmo? Luciana. Luciana, é o elefante, correto? Você lembra como o elefante é? Os mais antigos talvez lembrem. Como o elefante ele é preso nos circos, etc. Lembra, Anderson, como é preso? Como é que ele é preso? Numa gaiola, numa jaula? Não é numa jaula, posso garantir para vocês, Suzy. Num negocinho pequeno. Um elefante é preso dessa forma. Lá onde for. Cara, mas vem cá. Não dá, né? Uma estaca desse tamanho não vai prender o elefante. Se ele quiser soltar, ele solta. Então, por que ele não se solta? Porque eles conseguem fazer com que o elefante ele realmente fique preso por uma estaca pequena. O que é que vocês acham? Por que vocês imaginam porque ele é assim? Por quê? Ele foi condicionado a isso, Suzy. Perfeito. Desde quando? Desde pequenininho. Quando ele era pequenininho, de fato, a estaca prendia ele. E assim se repetiu durante toda a vida dele, e assim foi. E ele foi se condicionando a isso. Eu estou trazendo o exemplo do elefante porque eu tenho que te lembrar uma coisa, infelizmente ou felizmente. Mas se você tem consciência disso, talvez as coisas fiquem mais harmônicas no processo. Nós somos iguaizinhos. Luciana, nós somos iguaizinhos ao elefante, do ponto de vista de condicionamento. Tudo que você decide ou deixa de decidir, toda a visão que você tem do mundo, é por causa dos condicionamentos que você se submeteu. Simples assim, as crenças que você tem, a programação mental que você tem. Então, olha como é importante, antes de falar em empreendedorismo, você entender quem você é e quais são os paradigmas que você tem por causa das crenças que você foi condicionado. Por causa daquilo que você foi condicionado pelo pai, pela mãe, pela escola, pela cultura. Tudo isso influencia nas tuas decisões. E se influencia nas tuas decisões, se por acaso, eu me lembro, é muito importante isso comigo, eu tinha vergonha de vender. Eu achava que vender não era para mim. Sabe por quê? Por causa do meu ego, que era muito inflado. Porque eu fiz mestrado, porque um bocado de coisa, eu achava que ser vendedor era coisa para pessoas que não tinham estudos. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que eu pensei assim um dia? E olha, para analisar e ver se não é isso, não faz parte de uma cultura. Que se você perguntar, não, tudo para mim menos venda. Venda não sou muito assim afim, eu sou mais de administrativo, de ficar aqui dentro do escritório. Caramba, tudo é venda. Tudo é venda. No final das contas, você precisa saber vender, porque vender é você se fazer perceber. É a percepção que os outros têm daquilo que você tem a oferecer. E se você não tiver isso muito claro, o teu ego pode te atrapalhar. As crenças que você tem sobre o que você quer pode te atrapalhar. E sabe o que pode acontecer mais? Você pode dizer assim, não acredito. Um advogado, um juiz, sendo vendedor, pô, dane-se, sim, sou. O nosso meio é muito cheio, está aqui advogados para não me deixar mentir, muito cheio de vaidades. Mas não é só o nosso meio. Isso é em toda a profissão. Está aqui uma dentista que talvez diga a mesma coisa, não sei, eu não conheço a tua área, Luciana. Mas talvez seja cheia de vaidade. E olha, vai por mim, quanto mais vaidade, quanto mais você se preocupa com o que vão pensar ou deixar de pensar de você, menos probabilidade, não que você não consiga, mas menos probabilidade de você deixar isso de lado, ir para lá, ir para o campo e fazer. Esse é o convite. Olha, ontem é interessante, não vou, eu vim para cá e tal, mas é só para contextualizar isso. Mas o que acontece nesse processo você foi condicionado e não tem nada de errado, não tem julgamento aqui. Às vezes eu falo de mim porque fica mais tranquilo, que de mim eu posso falar. Dizer o seguinte, cara, eu já pensei assim, já fiz assim, olha, está aqui a Lirian para não me deixar mentir. Eu achava que para eu ter, olha uma crença que me atrapalhou muito, para eu ter tempo de fazer outras coisas, em vez de gerir meu escritório contratando pessoas, eu tinha que ter sócios. E eu errei muito com esse negócio de sociedade. Eu escolhi os piores sócios que eu podia ter no face da terra. Por quê? Porque eu tinha essa crença. Quando eu mudei a crença, a coisa andou. E eu tenho amigos que sabem da minha história aqui. Então, tudo depende da crença que você tem para ter os resultados que você quer ter. Porque você foi condicionado. Agora, você deve perguntar assim, mas, Rafael, você está me dizendo o quê? E o como? Como é que eu mudo minha crença? Como é que eu consigo transformar? Porque realmente eu travo. Eu travo na hora que eu vou falar, eu travo na hora que eu vou vender, eu acho que isso aqui não é para mim. Como é que eu mudo isso aqui?
tudo aquilo que aconteceu contigo para você ter a forma de você enxergar o mundo, que foi a repetição, pode ser mudado através só de agora em diante de forma consciente, caso você realmente tome a rédea da vida. É a mesma coisa, é usar as mesmas repetições que te fizeram chegar onde você chegou agora para aquilo que você quer alcançar. É repetição. Repetição, repetição, repetição e mais uma pitada de emoção lá no processo. Mas isso são técnicas que não cabe aqui falar. Mas é possível e muito possível. Tanto que hoje, muitos cursos que falam dessas coisas, mentalidade, etc., fazem muito sucesso porque eles te dão fórmulas que você hackeia a mente para poder mudar a forma de trabalhar e de fazer, ok? A segunda é habilidade. Exemplo, eu vou te dar 2 exemplos aqui do que você pode escolher, por exemplo, vou dar os exemplos de pessoas que estão aqui, de dois projetos meus, para você entender como você pode se aprofundar numa habilidade. Então, a primeira é a mentalidade. Está claro isso aí? Está tranquilo? Todo mundo entendeu o processo? Legal. Segundo, técnica, habilidade. Exemplo, escolha um nicho. O que você quer fazer? Tem gente da área de indústria aqui, farinha, né? O pessoal da farinha aqui. Farofas. Pronto. Cara, tudo que tu puder saber, ou deixar de saber, ou me ensinar, ou eu poder me engajar para saber sobre farofa, eu vou atrás de ti. Se você se fizer perceber a mim que você é autoridade nessa área. Simples assim. E aí, se eu tiver alguma dúvida, eu vou querer saber disso. Pô, canal, sei lá, eu estou com um problema, mas quem é que pode realmente resolver? Pô, é a doutora Luciana, ela que trata disso. Mas, peraí, eu não vou adivinhar, Luciana. Eu não vou adivinhar, como é teu nome? Elaine, eu não vou adivinhar. Você vai ter que se fazer perceber. Agora, antes disso, a escolha do nicho é fundamental no processo de quem você quer ser e o que você quer alcançar, tá? Para viver, mais 3 pilares aí. Lembra dos pilares, sempre é a tríade, tudo que a gente constrói é com tríade. Nós temos um curso de direito que é tríade também, que é paixão, habilidade e demanda. Paixão é óbvio, eu vou falar para vocês de alguém que dava murro em ponta de faca na advocacia porque fazia por grana no começo. E era uma merda. Desculpe, de vez em quando saem umas palavras feias. E era ruim. Por quê? Porque eu queria ganhar dinheiro, Anderson, como advogado. E toda vez que eu usava isso como critério, eu não sabia dizer não. E aí alguém chegava com uma demanda na área de direito civil, sei lá, de um contrato, que não era a minha especialidade. Eu gostava muito de direito de trabalho, sempre gostei muito de direito de trabalho. Aí, caramba, eu pegava. Por quê? Porque eu usava como critério, mas eu preciso pagar minhas contas, então eu vou pegar. E aí não tinha paixão, não tinha o primeiro ponto da tríade. E aí era muito esforço no processo. Então, se é para te fazer um convite, te dar uma dica, meu irmão, escolhe algo que, sabe, te arrepie. Diga, isso aqui faz todo sentido para mim. Isso aqui eu me sinto dentro desse processo aqui com harmonia. Cara, mas eu já fiz... Aí começaram meus problemas, porque, caraca, eu já tinha feito faculdade de Direito, eu já tinha feito tudo na área jurídica, já tinha até algumas pessoas até já diziam, pô, o Rafael, ele resolve isso. Eu já tinha construído. Como é que eu ia, então, modificar, fazer uma transição de carreira? Eu tinha que ser inteligente, eu não sou mais novinho, não tenho mais 20 anos, não. Eu já sou um senhor de 50 anos, pô. Então, não dá para você mudar sem dizer, Então, eu hackeei a minha mente para começar a escolher um nicho específico do direito, que é o direito do trabalho, que é onde eu acho legal ajudar aquela galera, então chegar numa empresa e dizer, pô, tá tudo errado, bora fazer por aqui, ou então sabe, olha, faz por aqui. Comecei a conotar, hackear a mente para começar a sentir paixão na área de direito do trabalho. Juntei isso com a docência, adoro dar aula de direito de trabalho, tudo, tanto que no segundo semestre agora, Letícia, Max vai ter direito de trabalho lá na Pitágoras, e aí eu vou ser o professor de direito de trabalho, inclusive eu que inverti essa pauta para poder continuar bacana lá, assim com ânimo, e aí comecei a hackear a mente para dizer, paixão, pô, esse paixão vai me ajudar nesse negócio. Para depois, obviamente, estudar, comprar, investir. Eu tenho um curso de direito de trabalho de uns juízes de Minas Gerais, que todo dia de manhã estou lá, estou estudando, estou indo atrás. Me aprofundei em cálculos trabalhistas. Hoje eu sei fazer cálculos trabalhistas com muita facilidade, ensino pessoas, tenho curso sobre cálculos trabalhistas, os exemplos que eu vou dar para vocês aqui.
E assim por diante. Outra coisa, demanda. Caramba, tem demanda para minha área de direito do trabalho? O que vocês acham? Caraca, ainda mais no norte do país, que muitas pessoas não têm a carteira anotada. Olha lá, 42,8 milhões de pessoas estão formalmente empregadas hoje no Brasil. Formalmente. Imagina as que não estão. Então, tem demanda sim. Tem demanda. E olha, a galera do direito aí, o que é que eu fiz? Eu digo, com base nessa informação, eu tanto posso, no direito material, prestar serviços como advogado trabalhista, tanto para empresas que eu presto, eu tenho vários contratos com empresas, onde eu sou uma espécie de consultor ali, do conselho ali, de 15 em 15 dias tem uma reunião nas empresas para eu falar sobre o que é possível, porque vai ter empresário que vai dizer, mas eu não vou adotar isso aqui legalmente, ok, não tem problema. Mas você não pode deixar de conhecer os riscos. E quando você se sente numa condição de poder ajudar nesse ponto, legal, então eu uso o direito de trabalho para ajudar as empresas e, obviamente, ajudar quem é desrespeitado como empregado também. Eu uso para os dois lados, sem problema nenhum. Não tem nada, até porque eu não advogo contra um e outro, eu advogo em casos diferentes. Então, dá para fazer tranquilo. E isso aqui é a tão dita demanda. Agora, se você escolhe, por exemplo, uma outra área, que é a minha, já que eu sei disso e me ajuda, e eu também digo assim, caramba, olha lá, eu posso falar, então, para alunos de direito, eu posso falar para chefes de RH, eu posso falar para contadores sobre direito do trabalho, sobre cálculos. Com 42,8 milhões de pessoas empregadas e tantas mais não empregadas, claro que eu posso. Então, eu vou usar a paixão para criar um método, e criei um método também, onde eu trabalho mentalidade, eu tenho 2 formações em PNL, em coach, essas coisas, mas não para ser coach, para usar essas ferramentas na área do direito. Me ajudou pra caramba, porque eu precisava hackear a minha mente para, obviamente, começar a sentir paixão nesse processo. Tá, obrigado. Só tem mais 15, então... E aí precisava fazer o seguinte, precisava trabalhar a minha mentalidade, precisava aprofundar a minha habilidade, e se você quer ser empreendedor, usa essa tríade que vai te ajudar muito no processo. E por fim, eu preciso saber vender. Não adianta eu querer ter a paixão pelo negócio, ser muito bom no que eu faço, se eu não sei vender. Se eu não vou ter, e não tiver a coragem de hackear a minha mente, baixar a guarda, baixar aquela vaidade de dizer que vendedor é só para quem não... Coisa absurda. E, na verdade, deveria ser o primeiro. Eu deveria, em primeiro lugar, saber vender. Depois, só que um tolo entusiasmado é a pior coisa do mundo, né? Então, por isso que tem que seguir, né? Mentalidade em primeiro lugar, ser muito bom no que você faz para que você entregue efetivamente aquilo que você está vendendo no final. Sempre assim. A mentalidade é para que você flua. A habilidade é para que você entregue com excelência. E a venda é para que você não fique guardando isso só para o seu umbigo. Simples assim. É a tríade do empreendedorismo aqui. Ok? Olha, outro exemplo que eu vou dar para vocês. O que é que essas empresas têm em comum aí? Quem sabe dizer? Outro exemplo. E olha que eu sou criticado, sabia? Como é que um advogado fala e sai vendendo essas coisas assim? O que é que elas têm em comum? Também, mas não é. Tem outra coisa. Todas elas têm cashback. Todas elas. Quando chegou alguém comigo e disse assim, Rafael, o nosso diretor regional, disse assim, cara, eu quero te convidar para ser diretor no estado do Pará de uma empresa de cashback. A primeira coisa que eu pensei, disse que isso aí não tem nada a ver comigo, eu sou advogado. Peraí, me fala desse negócio. A Suzy está aqui como prova. Quando a Suzy ficou sabendo os ganhos que a gente tem, o que a gente fez? Ficou doido, né? Disse, essa aqui me conta. Cara, eu fiquei maluco, isso aqui é do caramba. Porque os ganhos que você tem nisso é muito bacana. Comecei a empreender. Primeiro eu tinha que me apaixonar pela coisa, saber que realmente eu posso ser útil com aquele negócio para atrás disso. Então, entrei para uma empresa como diretor do estado do Pará de cashback. Isso não tem nada a ver com advocacia, não tem nada a ver com, com eu ser professor de direito constitucional, mas tem a ver com o que faz sentido para mim.
E por isso que o tema, o nosso bate-papo é multiempreendedorismo. Porque além daquilo que eu faço e usar o empreendedorismo dentro do que eu já faço, porque está aqui o lance, a diferença, é usar o empreendedorismo dentro do que eu já faço. Eu posso também ir para as outras áreas que eu achar que faz sentido. Olha lá, uma empresa que chama outra empresa ou um consumidor e ganha 7% de recorrência dos negócios, 1,5% para cada um que consumir, 5% no que essas empresas ganharem por fazer a mesma coisa que aquela empresa está fazendo, só pela indicação da primeira, tá? Só da primeira, não é multinível não. Isso aqui é só para você vender para uma pessoa ou para uma empresa. O resultado é direto da sua venda. Não tem esse negócio de multinível. Não que multinível tenha uma coisa errada, não tem nada de errado, mas aqui não tem nada a ver com isso. Ou então o próprio com vocês, sentados aí, começar a indicar cashback para a empresa e ganhar R$12 por cada consumidor indicado, 1,5% sobre o que esse cara consumiu em algum lugar, ou 5% sobre os ganhos que os consumidores tiverem. Se alguém tiver interesse, fala com a Suzy. A Suzy está aqui para te atender. Ela é da área, ela é da empresa, está aqui para poder te tirar todas as tuas dúvidas sobre como funciona isso aqui. É uma outra área, onde eu empreendo. E que também faz todo sentido para mim, e que me dá dinheiro recorrente. Estou aqui conversando e tem dinheiro entrando. De forma passiva, entre aspas, né? Porque eu já plantei para caramba, ok? E aí eu pergunto para vocês, o que quanto mais divido, mais eu multiplico? Foram lá com o sábio e perguntaram assim, sábio, você fez todo mundo de bobo, cara. Que história é essa? A gente pediu para você ensinar alguma coisa que desenvolvesse a cidade, que fizesse com que todos aqui, né, crescessem. E você fez todo mundo de bobo? Ele disse, não, tô lá, não fiz não. Porque lembra a história? Chegou lá, por que vocês vieram, sabe o que eu me falar? O pessoal, não estou aqui. Então ele disse, olha, se você não sabe o que está buscando, quando você vai saber que encontrou? Primeira pergunta. Outra coisa. Lembra? Vocês sabem? Sim, sabemos. Se você já acha que sabe tudo, como é que você vai querer aprender coisas novas? Eu abrir a tua mente para isso e hackear ela para que você tenha condições de ir atrás daquilo que faz sentido para ti, seja como dentista, seja como advogado, seja como empresário. E terceiro, sabe qual é a melhor forma de você aprender, inclusive, a fazer e desenvolver uma região, uma cidade, etc., ou seja o que for, a tua empresa? É quando você tem consciência que sabe de algo e ensina isso para outra pessoa. Lembra? Metade sim, metade não. Quem sabe diz para quem não sabe. Esse é o princípio que resta, que também é uma tríade, né? Olha que coincidência, né? É uma tríade que faz parte da minha história. Então, a ideia é você ir atrás. Que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Quem foi que falou naquela hora conhecimento? Alguém falou aqui? Quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Aí lembra que também tem, quais as 3 palavrinhas mágicas dos resultados que eu fiz no começo da nossa conversa? Mentalidade, habilidade e venda. Primeiro, trabalha a tua mente. Se tu acha que tu tem vergonha de chegar agora lá embaixo, sair distribuindo um panfleto para dizer qual é o teu negócio, então, peraí. Dá uma olhada para a tua mentalidade, para o paradigma, para as tuas crenças. Qual é a estaca que está te segurando? Mesmo sabendo que essa estaca não tem força ou poder nenhum sobre você, que você qualquer hora pode derrubá-la. Qual é a estaca que está te segurando? Trabalha a mentalidade. Se tu acha que é uma vergonha tu sair falando para todo mundo aí que você é vendedor, pô, estaca. Conota como estaca. Talvez te ajude. Habilidade. Meu irmão, um tolo motivado é a pior coisa do mundo. Aprofunda para a tua entrega ser de excelência. Seja realmente. Lembra da pirâmide? Primeiro seja. Convicção em quem você é, porque aí não tem nada, ninguém te segura, para depois, obviamente, ter a habilidade que você precisa, entrega com excelência. As pessoas têm que ver em você referência, não porque você tem um grande marketing, porque tem uma propaganda maravilhosa, não, porque você realmente sabe o que está fazendo. Para depois vender. Vender nas redes sociais, vender fisicamente. São as 3 palavras. E qual o foco da grana do bolso? Escala. Um advogado que só advoga para ele mesmo, ele advogando, ele vai conseguir ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro, né? Mas se ele não souber escalar os serviços dele,
Se ele não montar times, pessoas trabalhando com ele, uma dentista. A dentista vai ganhar dinheiro. Está ali, alguém vai pagar pelos seus serviços. O problema é que, se ficar só em você, a probabilidade de você chegar no limite é alta. Porque vai chegar. Não adianta, eu sou só um. A escala no mundo físico tem a ver com você ser líder. Você fazer as pessoas acreditarem em algo, porque você acredita, e levá-las na mesma direção que você. Para depois, no mundo digital, e aí é diferente, no mundo digital, e está aqui o Denildo para não me deixar mentir, que é o cara do marketing, que sabe tudo sobre marketing. Quem precisar de dicas ou alguma coisa, ou até mesmo tiver um produto, fala com esse cara, porque esse cara, ele resolve. A escala no mundo digital tem a ver com percepção de autoridade. E percepção de autoridade não é o diploma que você tem na parede, e sim o quanto você entrega para as pessoas que tu alcanças ali no mundo digital. O quanto você doa mesmo conhecimento. Porque se elas sabem que tu sabes porque tu doaste, não porque tu vendeste em primeiro lugar, elas vão ter a tendência de querer saber mais sobre você. Então são as três, é o foco da grana no bolso, tá? No mundo físico, o time; no mundo digital, autoridades e, obviamente, ferramentas. Eu estou passando uma ferramenta para a Suzy, de uma empresa chamada Builderal. Quem tiver interesse para fazer sua landing page, essas coisas, fala comigo, eu te passo o link. Você vai lá, paga uma mensalidade lá, é baratinho. E aí a tua landing page, tudo que você quiser, fala comigo que eu tenho esse link para te fornecer. Você vai gostar e pode ser muito útil no teu negócio também, para que você monte o seu negócio, ok? Beleza? Por favor, antes da gente terminar, peguem seus celulares, acessem o Instagram, façam esse favor para mim, uma contrapartida por aquilo que a gente bateu esse papo. @RafaelLauriaOficial é o meu endereço. Lá tem muito conteúdo. Eu sou colunista da CBN, então toda segunda de manhã eu faço lives direto, são 10 minutinhos só, 9h20 da manhã. Eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre negócios. Também tenho esse cuidado. Então, me acessem. Eu estou com mais de 3.000 hoje, eu quero chegar aí a 4.000 até no começo final de janeiro, eu quero ver se eu chego a 4.000 seguidores, para poder, @RafaelLauriaOficial, tá? No Insta. E YouTube, tá? Também assinem um canal lá, youtube.com/RafaelLauria, é o meu nome. Tá? Eu também tenho conteúdos, junto com o marketing, nós temos a VDR, que é a área de produtora de vídeos. Quando, se você tiver interesse, a gente pode conversar também. Então, fala comigo sobre produção de vídeo, fala com a gente. Fala sobre tua landing page, fala. Pessoal de direito, querem aprender sobre cálculos trabalhistas? Nós vamos ter um curso em janeiro, na faculdade, inclusive, usando uma tríade: direito material, cálculo na munheca, e usando PJE Cálculo. Esse é o pessoal do direito ou o RH que tenha interesse, fala comigo, que também a gente tem um curso muito legal sobre isso. Então, pode me procurar, pode mandar um direct se quiser, tá bom? E eu acho que a minha missão aqui era a gente bater esse papo, voltado até por respeito ao próximo professor que vem aí, para não passar o horário dele. Então, assim, o convite é: senhores, respirem, curtam a jornada de vocês, que tem que curtir. Se for muito pesada, vai dar pau, pode dar pau. Então, espero que ela seja uma boa jornada. E, caso queiram, eu sou advogado, falem comigo se precisarem de advogado. Eu sou professor de direito, então quem quiser fazer direito, tiver interesse, por favor, nós somos professores da Pitágoras, e nós temos uma meta lá de fechar mais uma turma. Estou vendendo sim para Pitágoras, por que não? Quero que vocês façam direito conosco, eu vou pegar vocês pelas mãos, e aí eu tenho 2 alunos aqui que sabem que efetivamente eu pego pelas mãos para que vocês tenham todas as condições de serem os melhores advogados do mundo. Se vocês quiserem, ou souberem de quem queira, RH, contador, também fazer um curso sobre cálculos trabalhistas usando a tríade, falem comigo também, a gente faz um cadastro. Eu estou com o cadastro de vocês, eu quero começar um relacionamento de vocês. Vocês assinaram aí nome, tudo bonitinho? Então, eu vou começar um relacionamento com vocês. Se precisarem de marketing digital, por favor, quiserem fazer uma landing page, eu dou um link para vocês. Vocês assinam pelo meu link, que eu sou afiliado desse produto. Ou seja, eu estou vendendo também ele. Ou seja,
Seja multiempreendedor. Trabalhe a tua mentalidade, aprofunda no que tu sabes e, obviamente, venda para que você viva o seu propósito. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos ter uma foto para poder botar nas redes sociais, bonitinho, esse foto? Vocês me ajudam nisso? Obrigado. Vamos lá, galera. Pode ser assim. Isso. Agora todo mundo com a mão pra cima. Aê! Isso. Fechou. Obrigado, gente. Obrigado pela generosidade. Estou aqui, tá? Quem quiser trocar uma ideia, vou ficar aqui fora. Quem quiser falar sobre cashback, eu tinha esquecido. Fala com a Suzy, que ela vai falar.